horas. Esse prazo de 24 horas que foi criado na consciência popular, na verdade é um prazo que foi criado por filmes americanos, né? Porque muito embora a gente possa parecer que seja uma besteira, eventualmente uma besteira de um adolescente que só quis sumir e não avisou o pai e mãe, né? Começar a fazer esse trabalho com empresas locais, né? Para saber se há essa viabilidade aqui, né, de alguma empresa local, colocar em sua embalagem o cartaz, eventualmente de algum desaparecido. Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. O The Papo tá no ar e tá no ar com um assunto muito bom, como sempre, né? Sempre trazendo assuntos relevantes aqui. E o assunto de hoje é desaparecidos no Amapá. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com pessoas desaparecidas na família, mas é uma situação muito desconfortável. Imagina só alguém da sua família desaparecer sem você saber aonde ela está. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com o delegado Leonardo Leite. Ele é do Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas no Amapá. Muito obrigado pela sua vinda aqui, doutor. E ele vai estar tirando dúvidas e vai estar falando um pouco sobre a criação do núcleo, né? Desde o início. E vamos falar dos dados também aqui no Amapá de pessoas desaparecidas. E se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar. Comenta aqui também a tua experiência, se você teve alguma experiência com pessoas desaparecidas ou conhece. Fala um pouco pra gente aqui, porque a plataforma entende que o assunto é relevante, ele vai espalhando para mais pessoas, a gente vai aumentando a nossa tribo. Então vamos pro papo? Vamos lá. Obrigado, doutor, por estar aqui. O senhor pode fazer uma breve apresentação do delegado Leonardo Leite? Boa noite a quem assiste o programa, boa noite a quem ouve também o podcast. Eu sou, como foi falado, né, sou o delegado de polícia coordenador do Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas. Atualmente, esse núcleo pertence à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, que tem atribuição aqui no estado do Amapá, mais precisamente na capital. Uhum. Eu sou o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Estou aqui no estado desde 2010, né, quando passei no concurso, primeiramente para analista do Tribunal de Justiça, trabalhei 4 meses no tribunal daqui, depois, concomitantemente, eu estava fazendo um concurso para delegado, passei, já rodei em alguns interiores aí, Calçoene, Laranjal do Jari, Ferreira Gomes, e na capital já rodei também algumas delegacias, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª DPs e a especializada DEMA, antes de chegar. Na época se chamava DCIP, agora é DHPP. Boa. DHPP, para nossos ouvintes, é Delegacia? Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Homicídio e Proteção à Pessoa. Inclusive foi uma conversa que eu tive com a administração superior na época da Polícia Civil para que a gente adotasse uma nomenclatura mais padronizada, né, que era utilizada basicamente em todo o Brasil, era essa nomenclatura. Por isso que antigamente se chamava DCIP, né? Era a Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa. E aí essa nomenclatura foi mudada no começo desse ano para DHPP. DHPP. E o núcleo funciona lá dentro? O núcleo funciona dentro da DHPP. Conta um pouco pra gente como foi o início desse núcleo, doutor. Como foi para surgir? Bom, eu assumi a titularidade da DHPP, né? Na época era DCIP, no dia 1º de setembro de 2023. E após um encontro que teve nacional entre alguns chefes de unidades especializadas em investigação de homicídios, né, eu vi a necessidade da gente também ter atribuição para investigar os desaparecimentos, né? Até visando essa nomenclatura nacional de homicídios e de proteção à pessoa, e nesse proteção à pessoa se inclui a questão dos desaparecimentos. Boa. E aí a gente conversou, né, a atribuição antigamente, pelo menos na capital, ficava diluída entre as delegacias de bairro, né? A depender do local do desaparecimento, a determinada delegacia de bairro era responsável por essa atribuição investigativa. E aí eu resolvi trazer, né, para a delegacia de homicídios, porque também, eventualmente, né, um desaparecimento pode ser resultado de um homicídio. Então já ficaria mais fácil nós mesmos já estarmos investigando esse desaparecimento, se eventualmente viesse a resultar no homicídio, por exemplo. Boa. E até como uma forma de unificar a investigação, eu preferi trazer para a Delegacia de Homicídios. A criação do núcleo foi em razão da especialidade na investigação desse tipo de casos, né?
Eu costumo dizer que o desaparecimento ele, em si ele não é um crime, né? O desaparecimento ele pode ser resultado de um ato criminoso, mas em si ele não é um crime. Ele é mais um fato social, e é nesse fato social que é até muito importante estar aqui para que a gente comece a chamar a atenção de outras secretarias para que, né, venham com a gente trabalhar em cima dessa temática de desaparecimento, porque a polícia em si, sozinha, o nosso trabalho finaliza com a localização, mas a depender da motivação desse desaparecimento, né, a gente necessita do apoio de outras secretarias, de outras entidades, de outros institutos, ONGs, ou seja, qualquer órgão que queira ajudar nessa temática. E que ano que ela foi criada, doutor? O núcleo em si, ele foi criado em 29 de janeiro de 2024. A atribuição que a gente passou a ter de investigar os desaparecimentos em Macapá foi 27 de novembro de 2023, porém o núcleo ele foi criado efetivamente no dia 29 de janeiro de 2024, dentro da DHPP, antigamente na estrutura da DECIP, né? Da antiga nomenclatura DECIP. Então a gente tem aí um vácuo, né, doutor, na história aí de dados, né, de pessoas desaparecidas. Eu, além de ser o delegado titular da DHPP e coordenador do núcleo, eu também sou autoridade central do Estado na Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Então, todo ano, né, desde 2023, eu tenho que apresentar dados para a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. É uma exigência legal, está previsto na Lei 13.812 de 2019, que previu, né, que instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e criou essas figuras das autoridades central federal e das autoridades centrais estaduais. Aqui no estado eu fui indicado para ser por trabalhar no núcleo, né, de pessoas desaparecidas, e apresento todo ano, né, desde 2023, e há um registro de dados desde 2019, né, que foi o ano da lei, até os dados atuais de 2024. 2025 ainda não acabou, então o relatório ainda não foi apresentado em relação aos dados desse ano, mas até o ano de 2019 até 2024, a Senasp ela tem esse relatório dos dados de desaparecimento e também, que é muito mais importante falar do que os dados de desaparecimento, são os dados de localização, né? Que é o que interessa para a gente como polícia. Boa. Como funciona? A gente já falou, como é que funciona o trabalho do núcleo de investigação, doutor, aqui no Amapá? E quais os protocolos são seguidos, né, logo após um registro? Nos interiores, cada delegacia do interior é responsável por investigar os casos que eles são apresentados, né? Aqui na capital, nosso trabalho começou, como eu falei, em 2023, né? Lá em 29 de janeiro de 2024, nós passamos a ter o núcleo efetivamente criado, e aí a gente começou a adotar alguns padrões de investigação, né? A Polícia Civil do Estado do Amapá possui 3 procedimentos operacionais padrões em relação à temática, né? Esses POPs eles foram criados por mim na época, e o Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas, que a gente chama de NIPD lá na delegacia, ele começou a usar, né, esse padrão de investigação, principalmente em relação, que é uma preocupação que eu tinha, em relação a dados estatísticos, né? Porque os dados estatísticos eles eram não muito confiáveis. E por que eu falo isso? Porque fazendo os relatórios, a gente começou a observar que tinha muita localização, tinha subnotificação de localização, porque a informação de localização só constava no relato histórico do BO de desaparecimento. Então, quando a gente puxava pelo sistema os dados estatísticos em relação a desaparecimento, essa localização ela não vinha. O que vinha era só o registro de desaparecimento, justamente por causa dessa natureza que não era colocada, a natureza de localização. E aí, então, a gente começou a fazer esse trabalho de incluir essa natureza de localização. Foi quando os dados, a partir de 2024, né, quando efetivamente o núcleo trabalhou quase que o ano inteiro, né, a partir do dia 29 de janeiro de 2024, a gente começou a ter resultados expressivos a nível de estado, porque a maioria dos desaparecimentos ocorre na capital, né? Isso é fato, a grande maioria ocorre na capital. E em decorrência desse nosso trabalho de padronização da investigação e de padronização no tratamento dos dados estatísticos, a gente começou a ter uma melhora significativa em relação a esses dados de localizações. Boa. Então, a partir do momento que vocês têm ali um BO de pessoa desaparecida, começa, dependendo de onde for a delegacia, já se inicia o trabalho com quanto tempo que a pessoa é considerada? Ainda é aquele padrão? É até importante frisar isso daí, mais uma vez, né? Desde o ano passado,
Ministério da Justiça fez uma campanha, né, especificamente em relação ao desaparecimento de crianças e adolescentes, mas serve para qualquer faixa etária, seja idoso ou adulto também. Que é aquela campanha de não espere 24 horas. Esse prazo de 24 horas que foi criado na consciência popular, na verdade é um prazo que foi criado por filmes americanos, né? A gente assistia muito filme americano que quando tinha algum desaparecimento, o policial afirmava que deveria aguardar um prazo de 24 horas. Esse prazo ele não existe, esse prazo nunca existiu, né? Basta-se ter uma cisão na rotina habitual daquela pessoa, né, em que ela se dê como ausente, que esse registro aí já pode ser feito. E é importante frisar, né, a população que está assistindo, que está nos ouvindo, que a gente necessita do BO registrado para se iniciar a investigação. Sem esse BO, a gente não tem como iniciar, porque não há uma comunicação formal desse desaparecimento. E é algo inversamente proporcional. Por que eu falo isso? Porque quanto mais rápido você registra essa ocorrência, maiores são as chances de localização daquele desaparecido. Então, não há por que esperar prazo algum, muito menos um prazo de 24 horas. Inclusive, recentemente, até me mandaram mensagem, né, tratando sobre o desaparecimento. Eu perguntei, já foi registrado o BO? A pessoa falou, não deu 24 horas. Eu falei, não, mas esse prazo não existe. Você pode registrar o BO para a gente poder começar a investigação. Então, os casos registrados em Macapá, e é importante frisar que não necessita-se ir até o CEOSH Macapaba, tá? Que é onde funciona a DHPP. Qualquer delegacia pode registrar a ocorrência, inclusive a delegacia virtual, que está disponível no site da Polícia Civil. A pessoa pode registrar a ocorrência, fazer o seu relato, juntar a foto, de preferência tem que juntar logo de imediato no registro do BO a foto desse desaparecido, para que caso, né, até a gente entrar em contato com o comunicante, ele ainda não tenha retornado ao lar, ou alguém já tenha localizado ele, né? Ou ela, né, depender do sexo, a gente possa confeccionar o cartaz, né, e publicar nas nossas redes sociais e talvez até em imprensa televisiva, se a gente tiver algum contato, alguma parceria para que eles divulguem, como já aconteceu, para que a gente tente aumentar, né, a chance de localização desse desaparecido com a participação popular, que é extremamente importante. Então, só agora aqui nesse programa a gente já derrubou essa tese essa lenda, né? Que é uma lenda urbana isso, de 24 horas, né? Espera 24 horas para poder fazer o registro. Como eu falei, vem muito de filme americano, que antigamente a gente assistia, e quando tinha alguma situação dessa de desaparecimento, o policial sempre pedia para aguardar um prazo de 24 horas, né? Mas esse prazo nunca existiu, esse prazo não existe. É bom frisar novamente isso aqui. Boa. Doutor, quais foram os números de desaparecimentos registrados nos últimos anos no estado? Houve um crescimento, uma queda, uma estabilidade nesses casos? Dá para o senhor... Olha, de 2019 até 2022, sempre foi aumentando, né, os casos de desaparecimento. Em 2022, se eu não me engano, foi por volta de uns 370 desaparecidos no estado. Em 2023, deu uma leve caída, não, se não me engano, foi em 343. Em 2023, deu uma leve caída para 314, se eu não estou enganado. E aí, em 2024, teve um boom, né? Aí, que foi para mais de 400, foi 471, se eu não estou enganado. E isso daí a gente tem que analisar com calma, como eu sempre falo, né? Inclusive para os meus policiais, para os meus superiores, eu falo, a gente tem que analisar dados com calma. A gente não pode só pegar os números brutos, assim, né? E dizer que houve muito desaparecido no estado do Amapá em 2024. Isso pode se dar também pelo fato da população estar sendo melhor informada, né? Justamente pelo fato de não precisar aguardar mais prazo algum para registrar o BO. Então, ela já pode registrar de imediato, né? Ela sentiu falta daquela pessoa. Aquela pessoa saiu para fazer alguma coisa, não deu nenhuma informação depois de algum tempo, a pessoa pode registrar o BO de desaparecimento de forma imediata. E a gente pode interpretar dessa forma ou pode interpretar que realmente está ocorrendo mais desaparecimento no estado. Mas é sempre bom analisar com um pouco de calma. E desde 2024 a gente vem fazendo campanha, né? Principalmente essa campanha de não espere 24 horas, para informar a população que não necessita aguardar prazo, que ela tem que registrar logo de imediato o BO, quanto mais rápido registrar, maior a chance de localização. E isso eu vejo muito, né, representado nesses dados de 2024, onde teve um boom de registros de desaparecimento de pessoas. Mais de 400 pessoas, então? Mais de 400, foi 471, se eu não estou enganado. Caramba! E aí o que acontece também é que as pessoas não voltam, de repente a pessoa aparece, mas tem muita gente que não volta para desfazer. Existe um desfazer o BO? Vai ter que fazer uma outra comunicação. Não é questão de desfazer. Há uma obrigação legal, né, que no momento do registro, está previsto na Lei 13.812,
que no momento do registro, a pessoa, o policial que está registrando, tem que informar o comunicante que caso o desaparecido retorne, ele tem que informar para que essa informação conste no BO. E aqui é o trabalho de padronização que a gente está fazendo. Né? Não é questão de fazer o BO, a gente fala aditar o BO. Aditar. O que é aditar o BO? Nada mais é do que editar o BO, né? Incluindo a natureza de localização, para que os dados eles sejam coincidentes. Né? Sim. Se houve um desaparecimento, mas se quando abrir o BO já tiver uma natureza além de desaparecimento de localização, é porque eu sei que aquela pessoa foi localizada. E eu sei que aquela pessoa foi localizada com vida. Sim. Porque quando ela é localizada sem vida, também há uma padronização que a gente coloca, depender da natureza, encontro de cadáver ou homicídio, né? A depender do caso. Na década de 70, se eu não me engano, porque eu sou de 80, né? Mas quem é de 70 aí deve lembrar, olha aqui, os cabelinhos brancos. Deve lembrar que tinha muita campanha, né, para encontrarem as pessoas desaparecidas, né? Tinha aquelas fotos que saíam no leite, na caixa de leite, né? Sim. Saía em novela. Inclusive já virou até tema de filme, né? Essa questão de desaparecidos. Qual a estratégia que vocês usam aqui no Amapá para divulgar o nome? Aqui, na verdade, a gente está... eu estou querendo iniciar esse trabalho para a gente ter uma parceria maior em relação à divulgação, né, do cartaz do desaparecido. Há uma parceria nacional entre a conhecida aquelas mães, né, da Sé, né, que tem filhos desaparecidos, que não foram localizados até agora, depois de anos, né, e elas têm uma associação que uma empresa aí de laticínios, ela começou. Inclusive eu vi um dia desse, né? Eu fui no supermercado, eu vi um dia desse, inclusive a fazer de novo. inclusive da irmã do Vitor Belfort, né? Tava a foto dela lá. Boa, sim. É uma empresa famosa aí nacionalmente de laticínios, e ela tá colocando nas suas embalagens agora a foto do desaparecido, dados, inclusive foto de quando a pessoa desapareceu, de como ela pode estar atualmente. Boa. E colocando o número de telefone para entrar em contato, caso visualize. Isso é algo que eu vou começar a fazer esse trabalho com empresas locais, né? Para saber se há essa viabilidade aqui, né, de alguma empresa local em colocar em sua embalagem o cartaz, eventualmente, de algum desaparecido que ainda esteja ativo no estado, né? Quais são os fatores mais comuns? Você estava falando agora, né? Que pode ser por vários motivos que a pessoa desapareceu, né? Mas qual é o mais comum, assim, doutor? O que chega mais lá, assim, que vocês acabam resolvendo e dizem, pô, não sei o que, padrão, né? O que tem muito, assim, depende muito da faixa etária, né? Em termos de idoso, é um número muito baixo de idosos, tanto que todos os idosos que desaparecem a gente consegue localizar, ou a própria familiar consegue localizar. Isso é até muito importante frisar no nosso trabalho, que a grande maioria dos desaparecidos a gente resolve em, no máximo 5 dias. Seja porque o desaparecido já retornou ao lar por ele próprio, né? Seja porque algum parente ou algum amigo localizou ele e já levou para a família, ou através realmente do nosso trabalho de campo, nosso trabalho investigativo, né? Inclusive utilizando algumas técnicas investigativas de âmbito cibernético, a gente consegue utilizar e consegue localizar alguns desaparecidos. O que chama muita atenção é que ao longo dos anos a gente observou que na faixa etária de adolescente, né, ali entre 12 e 18 anos, 12 menos de 18, né, tem muito desaparecido do sexo feminino. E em sua grande maioria ali o que a gente observa são aquelas adolescentes que os pais eles não concordam com o namoro, né, seja um namoro com homem, seja um namoro com mulher, seja porque os pais acham que aquela pessoa não é de uma boa índole, não deveria namorar. E aí essa adolescente acaba fugindo, né, para ficar com essa pessoa. Não avisa pai só acha que tá com essa pessoa, mas não sabe o endereço, às vezes sabe, indica pra gente, a gente vai lá localizar. Como eu falei, é um trabalho mais social, né? Sim. E a gente precisa entender a motivação desse desaparecimento. Esse que é o grande trabalho que o núcleo faz, porque quando é caso de menor, por lei, a gente é obrigado a comunicar o conselho tutelar. A gente tem que comunicar o conselho, a gente comunica o conselho informando que há um desaparecido menor de idade, né? E a gente tem que entender a motivação, né? Por que esse menor fugiu de casa? Por que esse menor saiu voluntariamente de casa? E que a grande maioria, esmagadora maioria dos desaparecimentos que ocorrem no estado, né, principalmente em Macapá, é voluntariamente, né? A própria pessoa quer sair. Seja por esse fator, seja porque
né? As pessoas têm um momento que querem simplesmente só sumir, Só sair para comprar um cigarro e não volta e não mais. quer informar ninguém, e acontece esses casos, né? Inclusive, a gente tem um documento, né? Quando a gente localiza a pessoa e a pessoa ela não quer que informe o paradeiro dela para o comunicante do BO, Uhum. a gente faz ela Rola, assinar esse documento para nos resguardar, né? rola isso também? Não Rola. quero que ninguém saiba onde eu Não, não tô. rola. Caramba, pesado. E aí a gente faz essa pessoa assinar para nos resguardar. E em caso de produção de cartaz, né? Pela própria questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A famosa LGPD, a gente faz o comunicante, né? O parente de preferência daquele desaparecido assinar uma autorização para a divulgação dos dados e imagens daquela pessoa, né? Uhum. Daquela pessoa que está desaparecida, justamente para fins de resguardar o nosso trabalho. Depois do registro do boletim de ocorrência, como que a polícia acompanha e dá suporte às famílias que vivem esse drama, doutor? Olha, a gente faz um monitoramento, né, dos casos que a gente não consegue localizar de imediato. Uhum. Esse monitoramento ele é feito, a gente, infelizmente, dado o nosso efetivo, que é reduzido, a gente não tem como parar, né, e ficar somente trabalhando em cima daquele caso, porque todo dia chega BO de desaparecimento, né, para o núcleo investigar. E o núcleo, apesar do pouco efetivo, né, parabenizar aqui os policiais que trabalham lá no núcleo, que são policiais extremamente competentes e que dão vazão a todos os BOs. Boa. Todos os BOs de desaparecimento, o comunicante, a gente entra em contato com esse comunicante, seja para ele prestar depoimento caso o desaparecido não retornou, seja quando a gente entra em contato, às vezes ele mesmo já informa, olha, ele já voltou, ele estava na casa de fulano e tal. A gente faz uma certidão e pede uma prova de vida, né? Uhum. Porque, como eu falei, o trabalho policial ele segue uma linha muito tênue. Então, a gente tem que se precaver de todas as cautelas possíveis. A gente não pode só confiar na palavra do comunicante, né? Porque, eventualmente, ele pode estar escondendo um homicídio, ele pode estar escondendo uma situação de abuso, e aí a gente pede a prova de vida dessa pessoa para saber se ela está bem, né? Pede uma foto com data e hora. Se a pessoa não conseguir colocar a data e hora, a gente pede para ela fazer um vídeo e a gente pede para a pessoa falar a data e hora, né, que está sendo gravado esse vídeo, que é justamente para a gente ter essa prova de Ser vida. resguardado. E em casos de desaparecimento, quando a gente localiza menor, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Dada a situação presumida de própria vulnerabilidade dessas pessoas, né? A gente sempre comunica o conselho tutelar e, a depender do caso, a gente encaminha até para a delegacia responsável para que apure eventual crime sexual que esteja sendo praticado contra aquele adolescente ou aquela criança. O senhor falou vocês usam muitas tecnologias, né, lá para poder encontrar a pessoa, de repente ali fazer um rastreio do celular, mais ou Sim. menos isso. Você não pode falar tudo, né, A mas gente não pode falar tudo, mas há até uma previsão legal, né, da própria lei 13.812, que instituiu a Política Nacional, dando essa previsão de cautelar para ter acesso aos dados, né? A gente tem que representar o juízo, para o juiz autorizar, para que a gente mande para as operadoras de telefonia móvel. Eu nunca utilizei aqui, que nunca foi preciso, a gente utiliza de outras técnicas, que a gente consegue localizar, a gente já localiza desaparecidos em outro estado até. Teve um caso que a gente conseguiu localizar, pediu para fazer a videochamada, que a adolescente de 14 anos, se eu não estou enganado, fugiu para ficar em Castanhal com a namorada. meu Deus. E aí a família, onda. a última informação que tinha estava no Porto de Santana, ela pegou um barco e foi para lá. E a gente pediu para fazer uma videochamada, né? Para a gente comprovar que ela estava bem, que ela estava com vida. E aí a gente gravou essa videochamada e encaminhou para a família. Olha, ela está lá em Castanhal. O nosso trabalho acaba aqui, né? A gente conseguiu localizar. Sim. Agora a gente precisa entender qual a motivação. É por isso que eu falo que tem que ter um trabalho, né, de outros órgãos, de outros institutos, para que a gente comece a fazer um trabalho realmente de mais capilaridade, né, nessa temática, porque essa temática ela não é só policial, ela é uma temática social. mesmo, com certeza. E aí, como eu falei, o desaparecimento em si ele não é um crime, né? Ele eventualmente pode ser proveniente de um ato criminoso, né? Se for um homicídio com ocultação de cadáver. Mas em si ele não é, né? A Polícia Civil faz esse trabalho que é um trabalho mais social do que realmente policial. Doutor, a gente mora numa região de fronteira, né? O Amapá, ele é bem, faz fronteira com outros países. Oiapoque, principalmente ali. Como é que é essa questão ali por Oiapoque? Vocês já registraram, já teve boletim de ocorrência falando alguma coisa de tráfico humano, de tráfico de pessoas para Ainda bem, né? saindo de Oiapoque? Desde que a gente começou esse trabalho, a gente nunca teve nenhuma informação de tráfico humano, né? Inclusive, eu entrei em contato com o delegado do Oiapoque, perguntei se havia algum caso lá, e ele falou que não há. Então, ainda bem, muito embora seja ali área de fronteira, né, com a Guiana Francesa, que poderia, né, ter uma situação
de mais atenção ali em relação ao tráfico humano, mas o que ele me informou é que não tem, e eu também aqui em Macapá eu nunca peguei nenhum caso desse tipo. Então isso daí também é outra lenda que a gente ouve muito falar, que muita gente desaparece indo para o Oiapoque e não volta mais. Meninas, né? Mulheres Assim, e tal. eu não estou dizendo que não tem, né? Pode até ter, mas esses fatos eles não são registrados na delegacia. Registrado. Pelo menos nenhum BO está registrado Tem que em criar relação essa a isso. cultura, né, doutor? Tem que criar. Tem que ser aos poucos, né? Como está acontecendo agora, né? Isso, inclusive a gente passou recentemente, eu passei a instrução para os policiais do interior, né? Cada interior estava representado por um policial, justamente visando essa padronização, né? Tanto da investigação quanto dos dados estatísticos. Inclusive, a gente recebeu recentemente um servidor da Senasp, né, que trabalha ali na coordenação de desaparecidos, parabenizando o Estado em relação ao passivo de BOs, que eles estão observando que com o lançamento do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que vai ser um outro tópico da conversa, eles estão observando que está havendo uma redução no passivo, né, do Estado do Amapá. E isso em decorrência da padronização que a gente está repassando aos policiais, principalmente dos interiores, porque da capital a atribuição é nossa, e já está tudo padronizado. A criação do núcleo em si, né, doutor? Sim. A criação do núcleo foi a grande virada aí da coisa. Realmente foi a virada que a gente começou a tratar melhor em relação ao BO, tanto em investigação, né, foco da investigação ser mais voltado realmente à investigação de desaparecido, que é diferente de homicídio, né, muito embora esteja dentro da delegacia de homicídio. Dar atenção às vítimas indiretas desses casos, que são os familiares, né? A gente tem que ter um pouco de empatia, que eu falo sempre do tratamento humanizado a esses casos, porque muito embora a gente possa parecer que seja uma besteira, eventualmente uma besteira de um adolescente que só quis sumir e não avisou o pai e mãe, né? A questão de malcriação, uma pessoa malcriada que quer fazer tudo o que quer da vida, é adolescente, sai de casa e não avisa pai e mãe, mas pai e mãe fica desesperado, né? Eu sou pai, eu sei como eu ficaria. Então, eu falo para os policiais, né, para a gente ter esse tratamento humanizado a esses familiares, que são as vítimas indiretas, né, para a gente entender a motivação, o que motivou essa pessoa a desaparecer, a gente conseguir localizar essa pessoa, localizando, vamos conversar com ela para entender melhor o que está acontecendo, para que a gente possa dar, eventualmente, algum encaminhamento melhor, né, que o nosso trabalho policial, como eu falei, acaba com a localização. Mas a temática em si de desaparecimento não acaba só com isso, né? A gente tem que entender essa motivação e encaminhar para os órgãos responsáveis para ver se dá um tratamento melhor àquele caso. O senhor estava falando dos dados que hoje são alimentados em um sistema, né? Num banco de dados. O Amapá tem feito regularmente tem alimentado esses dados nesse banco? Fala um pouco para a gente sobre esse sistema. Esse cadastro nacional que eu falei, né? O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que a gente chama de CNPD, que é a sigla, né? Ele, na verdade, ele foi lançado agora, dia 27 de agosto desse ano. Ele tinha a previsão da criação dele, ele já existia criado no papel, digamos assim, desde 2019, com a Lei 13.812, né, que instituiu a Política Nacional, só que ele nunca tinha sido implementado ainda pelo Ministério da Justiça. E aí passaram-se esses anos todos trabalhando em cima, né, da criação desse cadastro. Ele foi lançado agora dia 27 de agosto, né, a gente estava lá participando do lançamento, e foi uma ferramenta que veio para integrar esse trabalho de desaparecimento em todo o Brasil, né, porque é um cadastro pelo próprio nome nacional, então qualquer desaparecido nacionalmente está sendo alimentado ali. E são produzidos esses cartazes, né? Aparece a foto e os dados da pessoa desaparecida ali. Só que eles não são automáticos, né? A gente tem que autorizar. Os policiais que têm o perfil de usuário investigador, eles têm que autorizar, né? Tem um boxezinho lá no sistema que eles marcam para autorizar a subida dos dados da foto, né? Desse desaparecido para o painel público, né? Nós temos um acesso específico e existe o painel público, que qualquer pessoa do povo pode visualizar. Eles não podem modificar nada, eles visualizam que tem um cartaz ali, visualizam quantas pessoas têm desaparecido no estado que estão no painel público, né? Porque para estar lá a gente tem que fazer todo um procedimento para subir esses dados e essa foto. Dá para achar esse painel na internet mesmo? Dá para achar. Como é que a nomenclatura dele? Então, por favor, só para a gente informar. É o site aqui, deixa eu só... pode ficar à vontade. Deixa eu só ver aqui que eu informei. É importante a gente dar essa informação aqui. E veio também para que a gente tenha uma melhor participação popular nessa questão de localização de desaparecidos, né? Agora, tendo em vista ser um painel público. Quer dizer, então, que
esse sistema foi lançado esse ano. Foi lançado esse E ano. como é que era antigamente, doutor? Antes Não desse tinha. sistema? Meu Deus, é Não tudo no tinha. papel? Era um rede de contato. É um colega entrando em contato com outro de outro estado, porque existia informações que Caramba. fulano poderia estar no estado tal, no endereço tal, aí pedir um apoio, tem como tu ir lá, localizar, ver se realmente Meu a Deus, informação rapaz, um bate. assunto tão relevante como esse aí, né? O que existia desde Rapaz. 2015 era o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, né? Tinha uma legislação própria de 2015 que criou esse cadastro, mas o das outras faixas Crianças e etárias não adolescentes. existia. Não existia. Aí o Cadastro Nacional ele unificou o cadastro de criança e adolescente para ficar só um, né? De todas as faixas etárias, criança, adolescente, adulto e idoso. Tinha ONGs, né, que tocavam também essas pautas, né? Aí acabavam criando seus próprios Tinha ONGs, inclusive suas bases de o dados, próprio né? Ministério Público tem um sistema, que é o Sinalid, né? O Sistema Nacional de Identificação e Localização de Desaparecidos, Uhum. mas do Poder Executivo, né, que eu estou dizendo aqui do Ministério da Justiça, não existia. Sim. O painel público, né, do Cadastro Nacional, ele é o cnpd.mj.gov.br Tá, barra painel-público. tá. Esse é o painel público, né, do Cadastro Nacional. Qualquer pessoa do povo pode entrar, visualizar. Ali aparece o cadastro do Brasil inteiro, mas tem um filtro de pesquisa que ela pode pesquisar só do estado do Amapá, que vão aparecer hoje, pelo menos hoje de manhã, o que eu vi, tinham 9 casos, né? Eram 9 desaparecidos que tinham no estado. Esse mês ou ano? Não, do ano, né? Do ano todo. Eram 9 casos que estavam lá no painel público e o núcleo de investigação de pessoas desaparecidas subiu lá para o painel público. Todos os casos de... Olhando para frente, quais são os principais desafios e metas do núcleo para os próximos anos no combate e prevenção aos desaparecimentos no estado, doutor? Olha, a gente tem os dados do primeiro semestre desse ano, Uhum. né? Inclusive são dados que apontam que terá uma redução nos registros de desaparecimento. A gente teve esse boom aí porque foi alimentado, né? Com os que estavam já desaparecidos, né? Com os boletins antigos, não é isso ou não? Tô errado? Né, eu acho que a população começou a melhor se informar, né? Uhum. Há uma projeção, né, que eu fiz aqui, baseado nos dados do primeiro semestre desse ano. Se mantiver esses dados, né, se mantiver esses números no estado, a gente vai ter um total de 374 desaparecimentos até o final do ano. De registros de desaparecimento, né? É sempre bom informar que são os registros. Se são os efetivamente desaparecidos, a gente não tem como saber, né? Sim. Porque a gente tem que ter a comunicação oficial. Os registros, se continuar na mesma toada aí do primeiro semestre desse ano, até o final do ano terão 374. Nossa. Diferente de 2024, onde a gente teve um total de 471 registros, né? A gente vai ter quase 100 registros a menos. Uhum. E aí, também se mantiver esse ritmo em relação aos registros de localizações, né? No primeiro semestre desse ano, de 187 casos, 187 registros de desaparecimento, nós tivemos 140 registros de localização. Boa. E se mantiver nesse ritmo, a gente vai ter até o final do ano 280 localizações para 374. E aí a gente tem que tomar cuidado só em relação... Porque como toda pesquisa, a gente tem que pegar um período, né? Sim. Então a gente fecha naquele período. Uhum. Mas eventualmente um registro de desaparecimento do final do ano só pode vir a localização no começo do ano que vem. Sim. Então, mais para fins de pesquisa, a gente tem que delimitar um período, né? Não tem como a gente colocar ao infinito. Então a gente delimita esse período. A meta é que se continuar nesse ritmo, né, a gente pode melhorar, óbvio. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar, porque, como eu falei, eu fiz uma instrução para o pessoal do interior, apresentando a padronização, e solicitei à Delegacia Geral a questão do levantamento de passivos desde 2017, né, até os dias atuais, e que adotasse, a partir de então, uma padronização em relação a esses BOs. E aí, como eu falei, a Senasp até parabenizou o Estado, porque eles estão observando lá, visualizando o cadastro nacional, de que tá havendo uma redução de passivos do desaparecimento, porque estão sendo incluídas as naturezas de localização. Né? As delegacias estão efetivamente ligando, entrando em contato com o comunicante dos registros, até registros bem passados, de anos 4, 5 anos atrás, para saber se aquele desaparecido ainda continua desaparecido, porque
em termos de estatística, para a Senasp, Sim. era um registro ativo no estado de desaparecimento. Sim. Muito embora não fosse, mas para fins de dados estatísticos era. Então é por isso que eu venho desenvolvendo esse trabalho, para a gente ter um melhor tratamento nesses dados estatísticos e realmente demonstrar a real situação do estado nessa temática. O senhor falou que tem casos de desaparecimento que também pode ter envolvimento com homicídio. Sim. Tem algum caso que você pode falar para a gente assim, que esteja em aberto, que você esteja investigando ainda sobre isso? Nós já tivemos alguns casos, né, de desaparecido que a gente localizou a pessoa já sem vida, né, que gerou casos de homicídio, né, investigação de homicídio. E aí é até importante falar que dentro da DHPP a gente tem também o núcleo de investigação de homicídios. Boa. Então esses tipos de desaparecimento eles começam no núcleo de investigação de pessoas desaparecidas. Quando a gente localiza sem vida e constata que se trata efetivamente de um homicídio, a investigação já passa para o núcleo de investigação de homicídio. E é por isso que é tão importante concentrar a investigação dentro da mesma delegacia, né? Porque a gente não perde informação aí. Sim. E há um caso muito emblemático, né, que a gente tem, que está desde fevereiro, se eu não me engano, o desaparecimento foi dia 3 de fevereiro de 2024. O núcleo foi criado dia 29 de janeiro, dia 3 de fevereiro já apareceu esse caso para a gente. E os policiais eram novos, né, nessa temática. Inclusive, eles já fizeram um curso lá em Brasília, né, patrocinado pela Senasp, curso específico de investigação de desaparecidos. E é um caso que a gente está investigando até hoje, né, passados mais de 1 ano e meio aí. E ainda está como desaparecimento, né, porque a gente ainda não localizou sequer, eventualmente, o cadáver dessa pessoa, mas que a gente tem, através das investigações que já foram feitas, inclusive investigações bem complexas, né, tanto de investigação cibernética quanto investigação de cautelares, de afastamento de sigilo telemático, telefônico. Houve já cumprimento, inclusive, de mandados de busca, né, e o que a gente tem fortes indícios de que é um homicídio, muito embora a gente não tenha ainda o corpo dessa pessoa, né, que seria a prova material do homicídio, mas a gente tem fortes indícios de que se trata de um homicídio. E ano passado, quando a gente cumpriu esses mandados de busca, né, na casa de um dos alvos, né, que a gente, segundo as investigações, a gente entende que seja o mandante desse crime de homicídio, a gente pegou ele com uma arma de fogo e uma quantidade considerável de entorpecente, né, que a gente já tinha informações de que ele seria integrante de uma determinada facção criminosa. É um caso emblemático, né, que começou com desaparecimento, que eventualmente, se tivesse numa delegacia de bairro, talvez não se desse, né, o foco que aquela investigação merecia, mas como estava já com a gente, e como a gente tem também um núcleo de análise criminal lá na delegacia, né, que são os analistas, policiais analistas que trabalham com a gente, que fazem essas operacionalizações de afastamento de sigilo e de análise de dados, né, essa parte de investigação cibernética eles fazem muito lá na delegacia, com o apoio deles, né, e também até parabenizar os policiais que trabalham nesse núcleo, no núcleo de análise criminal, porque eles ajudam muito, né, na localização de desaparecidos através dessas investigações cibernéticas. A gente tem um resultado muito bom também em função deles. E eles estão ajudando a gente até hoje, nesse caso, né? Que eu imagino a dor da mãe de sequer ainda conseguir enterrar um filho, né? Deve ser algo inquietante, né? Deve ser algo que, logo no começo, de vez em quando, a mãe e o pai iam lá saber como é que estava a investigação, mas de acordo com a investigação foi avançando, a gente, infelizmente, teve que suscitar algumas hipóteses de que ele poderia não estar vivo, né? Muito provavelmente ele não estivesse vivo, né? Dadas as investigações que a gente tinha até então. Eles até pararam de ir lá, mas assim que a gente finalizar esse inquérito, que eu creio que até o final do ano eu finalizo, eu estou aguardando só um relatório aí, né? A gente vai informar que a gente terminou concluindo que o filho eventualmente está morto, né? Mas a gente concluiu por homicídio e a gente indiciou quem a gente acha que tem participação nesse crime, que provavelmente serão umas 3 pessoas. Nessas informações, nesse levantamento de informações que foram feitas de 2017 para cá, vocês tiveram casos assim? Tem gente que está desaparecida desde essa época aí, tem bastante? Não chegou ao meu conhecimento, né? Se teve. O que chegou é, como eu falei, né, um servidor da Senasp elogiando a questão da diminuição dos passivos, porque estão sendo acrescentados os registros de localização dentro do BO de desaparecimento. Então lá eles conseguem monitorar isso daí. E além dessas investigações cibernéticas, também é importante falar que aqui no estado a gente tem um sistema do Amber Alert, né? É um sistema de alerta da empresa Meta. A Meta, para quem não sabe, é a proprietária das redes sociais Instagram e Facebook. Há uma parceria com o Ministério da Justiça, se eu não me engano, desde 2023,
Desde o ano passado, o Amapá assinou o acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, né? Via a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. E a gente tem a utilização desse sistema de alertas. São em casos específicos, aqui no estado a gente só usou uma vez, somente para casos de desaparecimento e sequestro de criança ou adolescente. Tem que ser criança ou adolescente, adulto ou idoso a gente não pode utilizar, desde que esse desaparecimento ou sequestro tenha ocorrido no prazo de 72 horas e haja um risco grave iminente de morte ou lesão corporal grave desse desaparecido. Aí a gente tem que ter autorização dos pais, especificamente dos pais ou responsáveis legais desse menor, para que a gente faça o cartaz, né? Para que, na verdade, o Ministério da Justiça, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas, faça o cartaz com os dados desse desaparecido. É importante ter a foto, uma foto nítida, né? Uma foto sem filtro de rede social, que às vezes a gente não consegue, quando a gente vê a pessoa pessoalmente, vê a pessoa com um filtro, a gente não consegue identificar. Sim. Tem que ser uma foto mais nítida possível, mais natural possível. Por isso que eu não uso filtro, doutor. Com todas as informações que a gente possa ter desse desaparecido, local, data, hora do desaparecimento, roupa que estava vestindo, tem algum sinal caracterizador, usa tatuagem, piercing, tem alguma cicatriz, tem algum tipo de deficiência física ou mental, que a depender do tipo de deficiência também a gente vê uma gravidade maior no caso. E aí o ponto focal do Amber Alert aqui no estado sou eu, né? Só eu posso solicitar ao Ministério da Justiça uma inclusão de alerta, por exemplo. Aí, no caso, o Amber, ele dispara a foto da pessoa? A gente manda para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça manda para a Meta. Se a Meta entender que se enquadra nas hipóteses, né, de acionamento desse alerta, do Amber Alert, eles disparam o cartaz, né, dentro de um raio de 160 quilômetros do local desse desaparecimento, por 24 horas, né, é o prazo que o alerta fica no ar, nos perfis dos usuários dessas redes sociais. Olha, bacana. Então, a gente dispara esse alerta, chega esse cartaz para que a gente consiga, através da participação popular, aí chega também o telefone do 190 e o telefone do Disque Denúncia da DHPP, né, para que a gente possa aumentar a participação popular numa efetiva localização de um desaparecido. É um sistema que está sendo bem utilizado no Brasil, né? Nós já temos casos, inclusive, de criança de meses de idade que tinha sido levada por um terceiro estranho e foi localizada por causa do Amber Alert, se não me engano, foi no estado do Ceará. Aqui no estado a gente utilizou uma vez só, por causa de uma menor de 14 anos, que na situação em que ela desapareceu, a gente entendeu que existia um risco grave aí, né, que ela, segundo filmagens, ela estava numa rua escura à noite, entrou num carro branco e nunca mais foi vista. A gente solicitou esse alerta, a gente não localizou por causa do alerta, mas foi o único caso aqui no estado que nós utilizamos, né, essa ferramenta. E o caso dela, por isso que é tão importante saber a motivação desse desaparecimento, né? Havia um negócio muito mais grave ali, envolvendo a mãe, envolvendo um suposto companheiro dessa menor, um ex-companheiro. E a gente, por causa disso, encaminhou já naturalmente, por se tratar de menor, para o Conselho Tutelar, e encaminhou também o caso para a DERCA, né? Para que a DERCA apurasse um possível crime que estava sendo cometido contra essa vítima adolescente. Agora, doutor, vem cá, o senhor está falando muito de casos de desaparecimentos de adolescentes. Também. Já teve caso assim de marido ou de mulher que desapareceram e pediram sigilo pro senhor para dizer onde eles não estavam? Não conta para ela, não conta para ele. Não, entre os adultos... Acontece. Entre os adultos acontece casos assim, acontece caso de marido registrando porque a mulher abandonou lá, ainda tem muito isso, né, de abandono de lá. E... a mulher só quis sair porque quis sair mesmo, né? Não sei qual a motivação, né? Aí o cara lá diz que a mulher desapareceu. A gente já teve casos, inclusive, de filho comunicar desaparecimento da mãe. E a gente fez o cartaz, publicou na rede social da Polícia Civil. E o primeiro comentário dessa publicação foi uma filha dizendo que a mãe não estava desaparecida. Eu lembro até que fora de casa não aguentava. Eu lembro até que na época a delegada, uma delegada da Corregedoria entrou em contato comigo, né? E é por isso que eu falo tanto que a gente tem que ter cautela necessária, por isso a gente dá o termo de autorização para a pessoa assinar, para o comunicante assinar, para a gente poder divulgar esses dados e a imagem da pessoa. E aí eu comentei, olha, o protocolo foi seguido, existe um protocolo, o comunicante assinou essa autorização, e a gente chamou ele no outro dia para comparecer à delegacia para perguntar por que ele registrou esse BO. E, na verdade, a mãe só não queria mais falar com o filho porque ele só ligava para pedir dinheiro. Olha essa onda. Aí ela mesma não queria falar e ele achou que estava desaparecido ou só queria localizá-la para poder pedir dinheiro, né?
Eita, cara. Infelizmente, acontece essas situações que a gente tem que Aí saber teve que lidar. dizer que não sabia onde estava, né? Tem que manter o Não, a gente sigilo. falou para ele, olha, sua mãe não está desaparecida, a sua irmã entrou em contato aqui, ela tá, então não se registra aqui, não tem Desaparecida só pra fundamento. ti, macho. É, Vaza. ela queria só desaparecer para ele, né? É. Então é isso, doutor. Acho que a gente falou de quase tudo aqui, né? E eu agradeço sua presença. Esse tema, como eu disse, né, é um tema muito usado em filmes, né? Já foi Sim, usado sim. bastante. Teve até agora um filme, há uns 2 anos atrás, Som de Liberdade, né? Sim, sim. Falava de Tráfico tráfico humano, humano, né? dessas pessoas desaparecidas, que é um desaparecimento, né? Uhum. Existem várias tipologias de desaparecimento, até na instrução que eu passei eu trato dessas tipologias, tratei dessas tipologias, Uhum. né? Inclusive em caso de desaparecimento forçado, que é ocasionado por agentes de segurança pública, né? Ou com a anuência deles, isso daí ficou muito em evidência na época da ditadura militar, Sim. que há um projeto de lei, né, para que tipifique o desaparecimento forçado como crime, né, previsto no Código Penal, e que seja inclusive um crime hediondo, né, com pena altíssima, se não me engano a pena mínima é 12 anos, nesse caso de desaparecimento forçado. Como é esse caso de desaparecimento forçado, doutor? Principalmente se deu muito em voga na época da ditadura militar, né, quando os Uhum. militares Sumiram pegavam alguém com de as casa pessoas. para supostamente interrogar e sumiam com as pessoas. Entendi. Seria um caso de desaparecimento forçado. Uhum. Ao desaparecimento voluntário, ao desaparecimento involuntário, quando a pessoa tem algum transtorno mental e não consegue retornar para casa, por exemplo, Uhum. ou motivado também por algum acidente grave da natureza, né, de grandes proporções, como por exemplo a enchente que teve no Rio Grande do Sul, onde várias pessoas desapareceram, seria um desaparecimento involuntário. Um acidente, como no caso que teve acho que no Maranhão, que uma ponte caiu e algumas pessoas sumiram, é um desaparecimento involuntário, né? Uhum. Se deu por causa de um acidente. Sim. Aí tem os desaparecimentos. O Ministério da Justiça, dentre as tipologias, eles usam até fuga de instituição, inclusive de presídio. Mas para mim, quem foge de presídio não é desaparecido, é foragido. É, claro. O que eu entendo só como desaparecido em caso de fuga de instituição é quando é uma instituição acolhedora de menor, que não seja menor infrator. Porque se for de menor infrator, também para mim é foragido, não é desaparecido. Aí no trabalho não é com a gente, né? Sim. Tem um núcleo de captura específico para isso. Uhum. A gente realmente se foca só na investigação de desaparecidos, Boa. dentre todas essas tipologias existentes aí que o Ministério da Justiça adota. Pessoa desaparecida na família, o primeiro passo, então, já registra nas primeiras horas o boletim de ocorrência, né? Registra de imediato o boletim de ocorrência, seja na delegacia física, mais próxima da sua residência, não precisa se deslocar até o CEOSH Macapaba, onde a DHPP funciona, Pode ser pela... ou inclusive na delegacia virtual, né? Você pode registrar pelo seu próprio celular aí, dando todas as informações necessárias para que a gente possa localizar essa pessoa. Depois ali da pessoa fazer pela internet, já cai direto para a delegacia, para o núcleo? Sim, esse BO é encaminhado para a gente então chama, né, intima o comunicante, geralmente é por telefone que a gente intima, para que ele compareça e se aquele desaparecido ou desaparecida ainda estiver realmente desaparecido, a gente pede para a pessoa assinar a autorização para divulgação de dados e imagem, para que a gente possa fazer o nosso cartaz e divulgar. Boa. Então é isso, pessoal. Para você que ficou até aqui, já deu like. Não deu like? Poxa, dá o like aí, cara. Tá bom, o assunto é bom demais. E lembre-se de se inscrever no nosso canal. Delegado Leonardo Leite, muito obrigado. Como é que as pessoas fazem para encontrar o delegado Leonardo Leite, para pegar informação? Tem rede social? Na verdade, minha rede social é privada, né? Eu costumo não divulgar. Mas se precisar, né, de algum caso de desaparecimento, de homicídio, é só lá no CEOSH Macapaba, lá na DHPP, onde funciona a DHPP, que eu estarei lá para recebê-lo e dar o melhor atendimento possível. Perfeito, doutor. Muito obrigado aí. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Agradecer ali a Margot Carvalho, que está no comando das máquinas, junto com o Léo, nosso estagiário, que está aí começando também a aprender a fazer os cortes. Tá bacana. E então é isso. Até a próxima semana e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau.